O repórter Neto Mota relembra agora esse caso que mobilizou a comunidade e as polícias de Alagoas e todos nós ficamos completamente assustados pela forma cruel e covarde como tudo aconteceu. Vamos acompanhar. Neto. O movimento de paz e tranquilidade na rua Muniz Falcão, no Clima Bom, nem de longe lembra a tensão vivida pelos moradores daqui há exatamente 3 anos. Na madrugada do dia 12 de outubro de 2019, Dia das Crianças, depois de uma força-tarefa intensa de buscas pelo bairro, o corpo do menino Danilo de Almeida, de 7 anos de idade, foi encontrado nesse beco, a mais ou menos 500 metros da casa dele. Todo mundo procurou, mas ninguém encontrou, porque não existia na realidade, né? Porque eu acho que não foi uma coisa criada da cabeça da outra criança, ou ele fez, ninguém sabe como é que foi que fez esse juntamento de coisa inventada, criada, porque ninguém não sabia. No dia que o corpo do menino Danilo foi encontrado aqui nesse beco, eu vim para conversar com José Roberto de Moraes, que era o padrasto dele e que me apontou nesse cantinho a região exatamente onde o corpo da criança foi encontrado. Nesse dia, José Roberto deu pela primeira vez a versão dele sobre o crime. Seu José, o corpo do Danilo estava aqui, né? Estava aqui, todo encolhidinho, cravado de faca. Pouco mais depois de 1 ano que o corpo foi encontrado, José Roberto de Moraes foi apontado pela Polícia Civil como principal suspeito de ter matado o menino Danilo. A notícia causou forte impacto diante das inúmeras entrevistas dadas por José Roberto no mesmo ano do crime, onde, segundo ele, uma mulher de bicicleta havia levado a criança. Durante um bom tempo, ele e a mãe de Danilo sustentaram a mesma versão. Ele disse: Danilo, leva o garfo lá na oficina do seu padrasto. Aí ele foi levar, só que ele não chegou lá, ele ficou brincando. Aí de lá que ele ficou brincando, aí passou a banda fanfarra, ele foi seguindo a banda. A gente ficou revoltado e querendo descobrir quem era, mas eu e outras pessoas já tinham certeza que ia ter sido ele, que já sabia como ele era. Ainda nas semanas após o crime, José Roberto chegou a pedir justiça na porta do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, na Defensoria Pública do Estado e no próprio bairro onde a família morava. Seu José Roberto, fala pra gente como é que tá o Daniel, como é que ele esteve ontem vendo toda a tristeza do sepultamento do irmão. O Daniel chegou até a igreja, para olhar o irmão, ele estava muito triste e com o apoio dos pessoal agradando a ele que ele chegasse até lá. E ele chegou na beirada do caixão, ficou se despedindo do irmão e depois, quando ele deslocou do lado do cemitério, então depois do sepultamento do irmão do Daniel, ele se ajoelhou lá perto do caixão e quando acabasse se despedindo do irmão, dizendo que queria justiça. O Ministério Público de Alagoas disse que o menino foi abusado sexualmente no interior da oficina de bicicletas do padrasto. Ainda segundo a acusação, José Roberto estrangulou a vítima e deu golpes na cabeça da criança até ela morrer. O crime aconteceu depois que Danilo havia saído de casa para levar talheres para o próprio padrasto almoçar na oficina que ficava a alguns metros da casa onde todos moravam. Nesta quinta-feira, Roberto será julgado por estupro de vulnerável, homicídio qualificado, ocultação de cadáver e denunciação caluniosa. Pouco antes das denúncias do MP contra ele, o ex-padrasto de Danilo e do irmão gêmeo dele já havia sido preso por crimes que, segundo a polícia, ele teria cometido contra a enteada de um outro relacionamento que ele teve. No total, 5 testemunhas devem depor durante o julgamento, que vai acontecer no Fórum do Barro Duro, em Maceió. Muito bem. E o repórter Bruno Protásio acompanhou hoje pela manhã o início, inclusive, do júri. O juiz e o promotor do caso falaram da expectativa para esse julgamento e vocês vão acompanhar a partir de agora. Vamos ver. O julgamento começou por volta das 9 horas da manhã.
O júri deve contar com o depoimento de 5 testemunhas. José Roberto de Moraes será julgado por estupro de vulnerável, homicídio qualificado, ocultação de cadáver e também denunciação caluniosa. A expectativa é que o julgamento termine ainda nesta quinta-feira. O julgamento ele vai começar com oitiva de 6 testemunhas, depois o interrogatório, depois nós vamos para os debates. Ministério Público e Defesa irão debater, utilizar argumentos para a acusação ou para a absolvição do acusado. Hoje há uma expectativa de duração deste julgamento? Deve terminar no meio da tarde ou no final dela, não vai se estender muito não. A previsão é que hoje mesmo termine. É um caso realmente de repercussão, um caso grave, que realmente mexe, né? Como, além de promotor de justiça, né? Somos seres humanos, sou pai de um menino também, então é difícil, né? É um caso realmente bárbaro, brutal. Então o Ministério Público hoje está na missão de demonstrar da melhor forma as provas dos autos aos jurados. O meu papel aqui é ser um facilitador para que os jurados entendam realmente como tudo aconteceu, do início ao fim, que eles entendam as provas. Então o Ministério Público vai realmente ser implacável, né, na sua sustentação, na tentativa da demonstração realmente de todas as provas do processo, para que os jurados se sintam realmente seguros para realmente fazer justiça. O advogado de defesa do réu afirmou que só vai conceder entrevistas ao término do julgamento. Pois é. Vamos acompanhar de perto, a Alagoas inteira está nessa expectativa. Daqui a pouquinho a gente vai trazer mais informações sobre esse julgamento que está acontecendo aqui em nossa capital, Maceió. Daqui a pouco também está acontecendo, e a gente vai trazer daqui a pouco mais detalhes e mais informações. Aconteceu também hoje o júri daquele caso daquela garotinha lá de Maravilha. Vocês lembram também que foi morta por uma figura conhecida como Santinho, como era conhecido na região, em que acabou pegando a menina, abusou da menina, acabou a matando e colocando o corpo em cima do telhado da casa dele. Vocês lembram disso também? Outro caso terrível, covarde, que também teve seu julgamento hoje. Vamos saber então as sentenças e também todos os detalhes do que é que aconteceu. Daqui a pouco nós vamos acompanhar não só o caso do José Roberto, que é réu, né, nessa matéria que nós trouxemos, mas também o caso dessa garotinha também, a Ana Beatriz. É Maria Beatriz ou Ana Beatriz? Não lembro agora se é a Ana Beatriz, a garotinha, que também foi vítima. Linda menina, mas que infelizmente foi vítima desse monstro. E daqui a pouco mais detalhes sobre isso aqui no nosso Fenômeno Fica Alerta. Fiquem ligadinhos com a gente, tá bom? Muito bem. Vamos fazer o seguinte, ó. Deixa eu ir ao vivo agora com a Maria Maciel, que está no Fórum do Barro Duro e acompanha de perto o júri do caso Danilo. E o que a gente quer saber é que se já aconteceram os depoimentos e mais detalhes também do júri, que começou a partir das 9 da manhã e deve inclusive ir até o início da noite. Maria Maciel, alguma novidade, alguma oitiva importante, alguma sensação, alguma situação, alguma ação, ou tem previsão de quando termina inclusive o júri? Boa tarde novamente, Wilson. Olha, neste momento, quem está sendo ouvido é o réu, José Roberto de Moraes. E nesse depoimento, ao ser interrogado, ele voltou a negar o crime. Ele nega que tenha matado o menino Danilo. Durante esse julgamento, já foram ouvidas 4 testemunhas. Uma delas é a mãe de Danilo, né? Durante o depoimento, ela se emocionou e chorou bastante ao falar sobre tudo o que aconteceu. Então, estavam previstas 5 testemunhas. Uma delas, que era o irmão de Danilo, Daniel, ele foi dispensado, né? Mesmo porque tudo que ele passou, então resolveram por essa dispensa, então foram ouvidas 4 testemunhas. Uma era uma vizinha, outra uma pessoa que trabalhava num estabelecimento próximo e também a mãe do menino. Então, em que fase está agora esse julgamento? Após ouvir então o depoimento do José Roberto, né? Deve acontecer um intervalo de alguns minutos e depois, ao retomar, então começa a fase dos debates. Então, acusação, defesa, eles têm 1h30 e cada para fazer, então, essa defesa ou acusação. E aí depois vai, então, para o conselho de sentença. Lembrando que esse caso, né, ele chocou muito, né, é um caso que teve uma grande repercussão e agora existe essa expectativa pela condenação do José Roberto. Né? Ele, inclusive, durante esse depoimento, né, ele fala de forma bastante tranquila, negou o envolvimento, em alguns momentos até
riu de algumas situações, mas ele se mostrou bastante tranquilo com as perguntas, os questionamentos que eram voltados a ele. Então a gente segue acompanhando esse julgamento, ele tem a previsão, né, de terminar aí no final da tarde, início da noite, e a gente segue por aqui acompanhando para passar todos esses detalhes desse crime tão brutal que aconteceu em 2019. Eu volto com você, Wilson. Muito bem, Maria, muito obrigado pelas suas informações. Mais uma vez, José Roberto mostra a frieza total, né, de tudo que aconteceu, né? Nega veementemente, né, e vai negar até quando puder, enfim, e deve estar orientado, logicamente, né, pelos advogados. Defesa, que é o trabalho dos advogados, eles são exatamente proteger o seu cliente, enfim. Mas ele continua daquele mesmo jeito, né? Frio, totalmente frio, desde o dia que encontrou a criança até o momento em que ficava ao lado da esposa, né? Enfim, buscando informações sobre a criança e outras coisas mais, como se nada tivesse a ver com a história, quando na verdade era o próprio autor. Obrigado, Maria. Você volta daqui a pouquinho, nós vamos continuar acompanhando de perto esse júri. Aí está aí o José Roberto, está sendo ouvido agora nesse exato momento, como a Maria disse, em alguns momentos sorria e bastante tranquilo, né? E negando veementemente qualquer que seja a participação na morte do garoto Danilo, de 7 aninhos, do qual ele era padrasto. Vamos continuar acompanhando de perto e acompanhando os detalhes desse julgamento, que deve durar até o começo da noite. Como disse o próprio juiz, pode chegar até às 8, 9 horas da noite ou até antes se encerrar. Vamos continuar acompanhando e vamos trazer aqui o veredito, e a gente vai trazer as informações e atualizá-los, tá bom?